São frases curtas, mas extremamente profundas, né? Olha aqui, está na parte de Samadhi, e ele começa assim. As atividades mentais formam um conjunto de 5, tanto na condição perturbada como na não perturbada, na alinhada e na desalinhada, né? Não vou aprofundar muito não, é só para a gente ter noção dessas 5 atividades. As atividades da mente são chamadas de pranama, de viparyaya, vikalpa, nidra e smriti. Olha que interessante nessa. Eu vou ler um pouquinho, depois eu explico. As evidências, pranama, vou explicar junto, para não enrolar muito. Pranama é quando a gente tem a visão acertada, certa das coisas, né? A gente sabe pela experiência que é uma verdade e essa impressão que a gente tem. Dá para a gente aprofundar muito mesmo, eu estou falando de forma bem superficial, só para a gente entender. Essa parte pramana é percepção real. Por exemplo, aquela fonte que tem ali atrás, ela é de pedra. Constatação, óbvio, né? Pedra. Isso é pranama. As evidências pranama são as percepções direta física de interferência mental. São testemunhos. Você olha, aquela fonte fala, a fonte é de pedra. Viparyaya, a inventividade. É um conhecimento derivado que leva a forma que não é aquela. É o conhecimento equivocado da realidade das coisas. Eu sei que aquela fonte é de pedra, se eu olhar para ela e falar que ela é de ferro e acreditar nisso, é uma ilusão, uma constatação equivocada, né? Vikalpa, ou vilikalpa, é imaginação. É o resultado de conhecimento adquirido pela palavra, desprovido de existência real. É o que existe só na mente, só quando a gente imagina, né? O sono, nidra, é uma atividade sustentada pela experiência de não existir. É quando a gente entra para nível subconsciente mental e a mente começa a produzir realidades, né? E smriti, que é a retenção, que é a memória, é a retenção do objeto percebido. A gente lembrar, né? Se eu mostrar para vocês aqui uma caixinha de som e colocar ela aqui, vocês não estão vendo, mas vocês lembram que é uma caixinha de som. Isso é smriti, né? 5 atividades da mente. Tudo coisa óbvia, mas quem já parou para pensar nisso, né? Que a mente tem 5 atividades. E isso é extremamente importante, a gente ter o conhecimento disso, que isso facilita a gente ter controle. E é muito interessante isso, quando a gente vai aprofundando. Por exemplo, uma pessoa que passa a maior parte do dia com uma atividade mental dessas, por exemplo, a vikalya ou vikalpa, né? Imaginação. A pessoa fica projetando o tempo todo as coisas que vão acontecer. Esquece de viver a realidade e só projetando. Geralmente, quando a pessoa faz isso, dificilmente ela fica projetando coisas boas. Geralmente é coisa que não é muito boa assim, né? De qualquer forma, sendo boa ou ruim, vai gerar na pessoa ou expectativa, que pode ou não ser suprimida, que vai dar um desajuste depois, né? Ela vai ficar triste. Ou a pessoa vai ser uma pessoa extremamente ansiosa, porque a pessoa fica só projetando as coisas. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo, né? E ao mesmo tempo, se a pessoa passa a maior parte do tempo mantendo a consciência em outra atividade mental, no smriti, na memória, principalmente revivendo coisas do passado, coisas não muito boas que aconteceram, olha o que isso vai desencadear nela. A chance de desenvolver uma depressão, outro problema, até psiquiátrico, é grande, né? A gente percebendo que a gente tem essas atividades mentais, fica mais fácil a gente parar e coordenar, né?
Quando a gente está lá pensando no futuro, a gente fala assim, caramba, eu não preciso ficar pensando no futuro, né? A gente usa Buddhi, a inteligência fala assim, para que eu vou ficar pensando no futuro se não vai mudar absolutamente nada do que vai acontecer? Eu estou antecipando sofrimento ou projetando coisas que não sei se vão acontecer, né? Para que eu vou ficar perdendo tempo com isso e sofrendo antecipadamente, preocupando a mente? Quando a gente tem essa percepção, fica mais fácil da gente ter controle. Para a gente ter o controle mental, porque até agora a gente ficou falando só da parte mais sutil e estrutural, para a gente ter conhecimento, né? Mas e para pôr a mão na massa agora? E como é que a gente faz para ter controle? O pessoal que está mais tempo fazendo, lembra que eu comentei que a prática de yoga tem duas pernas, né? E para a gente caminhar nesse caminho de yoga, que é um caminho de controle mental também, a gente tem que usar essas duas pernas na caminhada, né? Que é Vairagya, que é o bendito desapego, e a prática. Quando a gente fala em desapego, já bloqueia a mente da maioria das pessoas, né? As pessoas falam assim, eu sou muito apegado mesmo. Mas imagina, isso tudo que a gente está comentando aqui, desse controle mental, é para a gente ter paz, é para a gente viver bem, é para a gente ser feliz, para a gente identificar o que é a felicidade real e entrar em contato com ela, né? Então esse desapego é muito importante, porque uma pessoa apegada não tem como a pessoa ser feliz. Ela pode achar que está feliz durante determinado tempo se as coisas estiverem acontecendo de forma gostosinha, né? Se tiver tudo ajeitadinho em volta dela. Mas ela tem apego a essa situação. Nesse plano, isso não é para a gente ficar triste, é para a gente entender o processo. Nesse plano, nada é eterno. Esse plano é efêmero. Esse plano passa. Como que a gente vai estruturar e pautar nossa felicidade uma coisa efêmera? Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser retirada do nosso contato. Se você for apegado, você vai sofrer. E esse desapego, né, não é que a gente se torne uma pedra de gelo. Eu já expliquei isso várias vezes. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Não é isso. Muito pelo contrário, né? Você simplesmente amplia a forma de percepção. Você coloca luz sobre a cobra e vê que ela é uma corda. Quando você expande a consciência e começa a enxergar o ahankara, né, o ego, você consegue identificar que o ego é só o personagem de uma existência, que a sua consciência está muito além dessa casquinha que está aqui. Naturalmente você vai desapegando das coisas. De novo, não é que você vira uma pedra de gelo, não é que você se torna imune a ficar triste ou alegre, não é isso. Mas as coisas passam a ter cada vez menos interferência no seu processo mental para prejudicar. Não sei se dá para ficar claro, apesar de ser uma coisa óbvia, né? Quanto mais desapegado você for, menos sofrimento você vai ter. Isso é só a gente parar para pensar um pouquinho, né?